para a Gates, para os nossos clientes, estamos juntos nesse desafio importante aí. Seguramente, tudo que vai se produzir a mais, os novos produtos que nós começamos a produzir no segundo semestre desse ano, vão abrir muitas portas e oportunidades de novos negócios para todos eles. Todos eles, da reposição e para os nossos montadores, né? Então, eu acho que essa é a mensagem principal aí, né? Olá, bem-vindos à segunda temporada do nosso Gates Pod. Esse é o nosso primeiro episódio da temporada de 2025. E eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing. Estarei aqui mais um ano com vocês. E antes da gente começar e falar sobre o nosso convidado, o nosso tema, eu queria agradecer. No fim do ano passado, a gente ficou entre os top 3 podcasts automotivos aqui no prêmio de melhores podcasts do Brasil. A gente fez uma campanha, pediu para vocês votarem e deu certo, a gente ficou entre os top 3. Obrigada a quem acompanha a gente. E quem ainda não ativou as notificações, lá vai aquele recado, ativa, segue o nosso canal e ativa as notificações para não perder nenhum episódio. Então vamos começar nosso primeiro episódio de 2025 falando um pouco do que foi a Gates em 2024, como que a empresa transitou durante esse ano, os resultados. E para falar disso, nada melhor do que o Sidney voltar aqui depois de um ano, ele que foi o nosso primeiro convidado. Então, bem-vindo, Sidney. Satisfação voltar depois de um ano aqui, viu? Que legal. E o primeiro episódio, vale falar, né, que foi um dos mais viralizados. Então, a gente espera que você traga bons resultados para o nosso podcast, né? Esse ano também. 130 mil views foi, assim, uma coisa bastante interessante para todos nós aí. Foi um começo importante aí. Sim, muito sim. Legal. Então vamos falar de 2024. Como que foi a Gates em 2024? Quais desafios, quais oportunidades a gente teve? Qual foi o resultado da empresa, assim, de forma geral aqui no Brasil? Adriana, 2024 foi um ano assim bastante desafiador, né? 2024, quando a gente olha para os últimos talvez 5 anos, depois do período de pandemia, seguramente foi aquele que trouxe mais preocupações para a Gates. Eu acho que não só para a Gates, mas de maneira geral, o segmento industrial, agrícola, automotivo passaram por alguns problemas e algumas questões que trouxeram bastante desafio. Mas o ano foi bom. Como todos os anos, a Gates conseguiu executar muitas coisas, né? Tem sido um ano de bastante transformação com relação às nossas fábricas e 2024 foi um ano de execução. Apesar de algumas quedas em vendas em determinados mercados específicos, especialmente aqueles relacionados aos montadores automotivos, industriais e agrícolas, mas o nosso mercado de reposição ele conseguiu compensar de certa forma essas perdas, e essas perdas não estavam relacionadas à perda de market share ou projetos, foram questões econômicas, posicionamento dos nossos clientes, redução de estoques, etc. Então, assim, considerando tudo o que aconteceu, todas as barreiras que houveram, problemas logísticos no último trimestre bastante sérios, né? Essa foi talvez aí a maior dificuldade do ponto de vista de gestão que nós passamos, e aí não só no Brasil, estendo isso que eu estou te falando para toda a América do Sul, incluindo a Argentina, né? Nossa operação na Argentina. E o ano foi positivo, bastante aprendizado, foi bom. Apesar de todos os desafios, a gente segue crescendo aí na reposição. E se a gente olha a Gates aí nos últimos anos, como você falou, é uma crescente, né? Que a gente vem, assim, impressionante para quem olha os relatórios da empresa, os números. Tem algum segredo por trás desse crescimento contínuo que a gente tem tido? Olha, não, acho que segredo não. Acho que não, a palavra não é segredo, né? Mas inclusive você participa dessas discussões junto com toda a nossa liderança. Existem algumas reflexões que nós fazemos para entender realmente quais são as nossas fortalezas e por que a empresa mais do que dobrou nos últimos 6 anos, né, com relação a faturamento. Eu acho que talvez a mais importante delas está relacionada com a qualidade das nossas pessoas. Eu sinto que existe felicidade dentro da nossa empresa em todos os níveis, independente do ambiente de pressão que nós vivemos. Como qualquer empresa, o ambiente ele é hostil de certa forma com relação a metas sempre bastante agressivas, etc. Mas existe felicidade. Eu percebo que as pessoas se sentem parte de um projeto e não simplesmente têm um trabalho. Aconteceu recentemente, inclusive, um dos nossos líderes muito importantes,
ele recebeu uma oferta de trabalho de um concorrente, um diretor nosso, e ele teve uma conversa bastante franca comigo no sentido de que, olha, eu não fui não por questões salariais, pacotes de remuneração e etc, mas sim porque eu me sinto parte de um grande projeto aqui dentro e isso me faz feliz. Então isso é uma das reflexões que a gente faz. Eu acho que as nossas pessoas são felizes e elas produzem, elas estão bastante alinhadas com relação a onde nós estamos e onde a gente precisa chegar. Mas tem uma questão muito importante que eu entendo que a Gates é uma empresa bastante simples. É um fornecedor simples. Eu acho que nós fazemos as nossas coisas simples de uma maneira muito bem feita. E aí vai, não uma crítica aos concorrentes, que a gente respeita muito, e obviamente que eu não vou falar nomes de concorrências aqui, né? A gente sempre tem bastante humildade para respeitar concorrentes, mas eu acho que essas coisas simples nós fazemos muito melhor. Então você pode estar perguntando, que coisas simples são essas? A nossa entrega é muito rápida. A nossa política comercial é muito simples. Você não precisa ter um tempo para entendimento de políticas, o que a Gates espera ou não. A nossa comunicação é bastante efetiva com os nossos clientes, eles entendem, a gente chama eles de sócios, porque eles entendem o que acontece dentro da empresa. Então, coisas simples como comunicação, como entrega, como respeito antes de qualquer coisa, ela faz com que a Gates se torne um fornecedor bastante estratégico, né? Então, eu acho que é isso que fez a empresa se tornar o que se tornou, né? Aumentar tanto o faturamento nos últimos anos e isso tem nos ajudado bastante a captar bastante investimentos para a região. Esse é um pouco do que eu entendo quando você fala por que a empresa cresceu, né? Eu acho que são as pessoas e a simplicidade na condução dos nossos negócios. Sim. Eu não te introduzi aqui no começo, porque você já veio, então Claro. Quando é a segunda vez eu não falo, mas acho importante a gente falar até, você falou aí da nossa operação, da Argentina. Quando Claro. você veio ano passado, você era diretor comercial, diretor Sim. sênior. E no ano passado, depois que você veio, teve uma promoção e hoje você é General Manager América do Sul. Então, além da parte comercial, você assumiu também a nossa fábrica em Jacareí e as operações da Argentina. Então, Certo. agora falando dessa promoção, como é que tem sido, né? Porque o lado comercial você já tinha muita proximidade. Como é que tem sido esse trabalho com as operações? Como que tem refletido aí no seu dia a dia? Foi logo depois que eu tive aqui, né? Foi logo depois, vai completar agora em março 1 ano dessa movimentação que nós tivemos dentro da organização com relação à minha promoção e essa nova estrutura que foi criada aqui. Como tem sido de muito aprendizado. Eu acho que o principal sentimento, o principal comentário que eu posso fazer com relação a esse ano foi de aprendizado. Esse não era o caminho que eu enxergava para mim, para minha carreira. Eu tinha outras expectativas fora do Brasil, desenvolvendo a minha carreira somente para o segmento comercial, para o lado comercial. Esse era o plano que eu tinha para mim. Então isso foi recebido com surpresa, né? Com surpresa, mas obviamente com felicidade, né? Então eu fico pensando que esse 1 ano ele me trouxe assim bastante oportunidade de, junto com os nossos líderes, de me desenvolver. Eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha carreira, que tem 28 anos, e eu estou há 28 anos dentro da indústria, mais de autopeças do que empresas como a Gates Agrícola Industrial, mas eu nunca aprendi tanto em 1 ano como foi agora, né? Os nossos líderes, né, os nossos diretores, o nosso vice-presidente lá das fábricas, são pessoas que me receberam de braços abertos. Obviamente que, como eu já estava dentro da empresa, essa transição ela é mais fácil. Essa adaptação ela é mais rápida, né? Já estávamos todos juntos lá. Então não houveram grandes problemas do ponto de vista de integração. São pessoas com muita experiência, são pessoas que comandam aquilo com uma habilidade absolutamente impressionante. Então, assim, eu fico pensando que o aprendizado foi a parte mais importante desse processo todo. A minha contribuição ainda com as fábricas ela é pequena, mas eu tô lá me esforçando bastante. Eu tenho passado bastante, talvez a maior parte do meu tempo agora, entre as fábricas e a Argentina, e junto desse pacote todo nós tem a Argentina. Sim. Né? Que apesar de conhecer lá a Gates na Argentina, apesar de ter algum trabalho comercial em conjunto nos últimos anos com a Gates Argentina, uma coisa é você participar de certa forma, outra coisa bastante diferente é
é ajudar a liderar um negócio lá. É uma empresa composta por 30 pessoas, né? Nós temos lá um centro de distribuição e uma operação comercial nacional. Então, esse tem sido um desafio, até porque a Argentina é muito diferente do Brasil, apesar de serem países vizinhos e irmãos, mas é uma cultura muito diferente. Liderar pessoas na Argentina para um brasileiro é um grande desafio. Sim. É um grande desafio porque eles enxergam as coisas de uma maneira diferente. O país é mais complicado em vários aspectos, políticos, econômicos, relações internacionais, etc. Então, assim, para eu entender isso tudo e conseguir me posicionar corretamente sem afetar as relações lá dentro, tem sido assim um desafio. Esse tem sido também um grande aprendizado para mim, pessoalmente falando, sabe? Então, um ano importante para mim, muito importante. Estou contente. Você falou de assumir as operações da fábrica e tem líderes ali que estão há muito tempo, né? E eu acho que esse também é um diferencial, o que mostra como a Gates é uma empresa boa para se trabalhar, porque e a gente teve muitos participantes aqui do podcast que vêm e falam, eu tenho 8 anos, 10 anos, 12 anos de empresa. Então, acho que isso também acontece na Argentina, né? Tem funcionários que também estão há muito tempo e reforça isso que você falou. Realmente, a gente tem uma sinergia muito grande e todas as alterações que têm acontecido dentro da empresa têm consolidado a Gates na América do Sul. E falando disso, inclusive, você falou dos investimentos, a gente teve alguns investimentos o ano passado nas nossas fábricas que refletem como a Gates mundialmente vê a América do Sul como uma potência, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que foi uma ampliação que a gente teve aí na produção, o que foi essa ampliação, em que produtos, como que isso afeta nosso mercado aqui na América do Sul. Não, legal. No primeiro podcast aqui, um ano atrás, nós falamos sobre a história da Gates, que chegou aqui 60 anos atrás, quase 60 anos atrás, e comentamos um pouco sobre a evolução da empresa nesse período, né? E agora, esses 3 anos, entre 2023 e 2025, são anos assim, bastante importantes com relação à nossa história na região, por causa dos investimentos que nós recebemos aqui, né? Então, houve, em primeiro lugar, uma ampliação da nossa fábrica de mangueiras. Até então, a nossa fábrica já era a maior operação de produção de mangueiras hidráulicas da América do Sul, até então, naquele momento. Com o recebimento desses investimentos aqui, nós duplicamos a nossa capacidade produtiva. Só que mais importante do que duplicar a nossa capacidade produtiva é que nós trouxemos novas tecnologias para o Brasil, que antes elas já existiam aqui, já existia um movimento de comercialização de determinados produtos. Alguns foram, inclusive, muito comentados aqui em entrevistas anteriores, como a MXT, como a ProXT, MXG e mangueiras como essa. Mas isso era importado e a partir desse momento a gente começa a produzir aqui já no Brasil. Não está produzindo ainda porque existe um período de validação e testes muito intenso. A Gates é muito exigente com relação a todo esse processo de validação e homologação de produtos novos. Mas, enfim, é nesse momento que nós estamos, né? Então, novamente, né? Essa ampliação, ela traz a oportunidade da gente duplicar o volume de negócio. Chegou um momento durante a pandemia, por exemplo, que nós tínhamos que escolher quem eram os clientes que iam receber determinados produtos. Né, isso provavelmente foi o que despertou o interesse da companhia, de que, olha, existe sim demanda nessa região, uma região que está crescendo, o trabalho está sendo bem executado e merece investimento com relação a maquinário, expansão de fábrica, etc. Essa é uma das coisas. A outra está relacionada com Correias, a nossa outra fábrica lá em Jacareí, que são Correias em V. Eu vou tratar isso como uma oportunidade, né? Nós tínhamos assim uma certa dificuldade em expandir determinados segmentos, por exemplo, o segmento de óleo e gás, por exemplo, a mineração, incluindo a agricultura. Nós não tínhamos mais capacidade de expandir se não fosse com produto importado. Só que o produto importado a gente tem essa questão dessa volatilidade do dólar que afeta muito o nosso negócio. Então, a melhor decisão foi fazer esse investimento. Essas máquinas, nesse momento, já estão prontas, elas foram produzidas na China. Nós estamos mandando pessoas agora para lá para validarem esses equipamentos todos antes de chegarem no Brasil. Então, eu imagino que eles devem estar aqui, desembarcam na Gates aqui no Brasil entre junho e julho. Aí nós temos novamente aquele período de validação, que ele é um pouco mais simples do que o das mangueiras.
Então, até o final do ano, a gente já deve estar produzindo essas novas mangueiras, novas tecnologias, um produto com questões relacionadas a uma qualidade visual muito melhor, enfim, entre outras coisas. No caso das correias, nós vamos aumentar em 50% a nossa capacidade produtiva. Não dobra a capacidade produtiva como foi em hidráulica, mas enfim, então essa é a maior parte do nosso investimento, né? Mas isso, eu estou falando aqui em alguns minutos dessa história de trazer tantas máquinas e expandir tanto a nossa capacidade produtiva, mas a sensação que eu tenho é de que nós começamos a reformar um banheiro e construímos uma piscina. Porque, apesar das máquinas que chegam, isso precisou reorganizar todas as nossas células de produção em ambas as fábricas. Então, traz uma célula para cá, leva para lá, cria não é só pegar o equipamento, colocar ali começa a produzir mais. E vai. Não. Nada disso. Eu, na minha ignorância, eu imaginava que ia ser mais ou menos por aí, porque nós temos muito espaço em Jacareí. Sim. O nosso terreno é enorme, então eu achei que seria um processo um pouco mais fácil. Mas a verdade é que aquela fábrica hoje ela é um canteiro de obras, as duas, por causa dessas movimentações, né? De novo, os funcionários estão felizes de ver tanta coisa chegando, né? Tanto investimento, tantos postos de trabalho sendo criados, etc. Então, isso tem sido assim, um momento... Eu falava um pouco do histórico da empresa na região, e esse vai ser um momento histórico novamente, né? Enfim, de tanta expansão aqui. Você já deu um spoiler aí, então, do que vai acontecer em 2025, mas falando desse ano agora, quais são as expectativas globais da Gates e aqui para a região? Como que você vê esse ano? É um pouco mais fácil do que 2024 em relação aos desafios econômicos que a gente teve, ou não? Como que é a sua perspectiva em relação a isso? Você sabe, Adriana, o mundo está bastante difícil. O mundo está, assim, bastante complicado em vários aspectos, né? A gente vê aí um cenário político global bastante difícil, com guerras, com presidentes novos causando determinadas barreiras e muitos conflitos, que aí eu não vou fazer um julgamento aqui de certo ou errado, mas isso traz bastante turbulência para os nossos negócios, né? Problemas logísticos, gargalos globais logísticos que afetam demais a América do Sul. Nós temos aqui um problema de infraestrutura gigantesco na região. Então, com esses problemas globais, só aumenta a dificuldade em transportar coisas, em receber e tirar, agilidade de importações e exportações, etc. Então, isso realmente tem afetado bastante, né? Então, 2025 é um ano que continua com essas dificuldades todas. Mas nós temos alguns sinais bastante positivos vindo da economia, né? Então, quando a gente pensa no nosso plano é um plano de crescimento bastante agressivo no Brasil. Nosso plano é de crescer 9% em 2025. E aí não é só o Brasil, eu estou falando pela América do Sul. Alguns sinais bastante positivos que vêm da agricultura. Nós vemos um movimento maior com relação aos nossos montadores, as vendas para os montadores em 2024, eu falei, acho que já aqui no início da nossa conversa, foi bastante difícil, houve uma queda de mais de 30% na receita total dos montadores. E isso, esse ano, ela começa a ser revertida. Então, a gente, quando olha já para os nossos programas de vendas, nós já temos uma recuperação importante, de mais de 2 dígitos com relação a montadores, né? Super bom, isso vai nos ajudar bastante, né? Falava da agricultura e tem algumas questões climáticas bastante favoráveis na América do Sul. Tem chovido bastante nesse período de safra, de muita colheita, muito movimento agrícola na região. E, enfim, isso já está afetando positivamente as nossas vendas, tanto na reprodução como nos montadores. E a Argentina. A Argentina, eu tenho ido com bastante frequência para lá. A semana passada eu estava lá. Sim. E eu fui a semana passada com o objetivo exclusivo de visitar clientes em regiões agrícolas. Rodei muito lá com o Diego, que é o nosso diretor da região toda lá. Passei por algumas cidades que vivem basicamente de agricultura, como Córdoba, como Rosário e algumas cidades como essa, ali naquela região no centro da Argentina. E a expectativa do ponto de vista econômico é maravilhosa. Todos os nossos clientes, todos, eles pedem mais mercadoria, mais estoque, mais expansão, me ajuda, seja mais rápido. E a gente está entendendo que esse pode ser aí uma oportunidade de crescer ainda mais a nossa receita aqui em 2025, né? Então,
Nós fizemos isso, nós aumentamos em 20% expandimos o nosso centro de distribuição. Estamos contratando pessoas lá e aumentamos o nosso estoque de produtos que se vendem bastante, curva A e B, e nós aumentamos em pelo menos 30% o nosso volume de estoque lá para atender essa demanda que a gente está vendo. É importante, né? A inflação caiu, o governo lá tem bastante credibilidade com o povo e assim as coisas estão, o ambiente lá, a energia é bastante positiva e um ambiente de negócio sensacional. Eu há muitos anos que não via isso lá e estou bastante contente. Então, são algumas frentes positivas de negócios que a gente sabe que vão impactar positivamente em 2025 para a Gates e eu acho que para muitas empresas, né? Mas a gente está preparado. Além dessas preparações das nossas fábricas em relação a ampliar a produção e tudo mais, existe algum lançamento de produto para esse ano que vá atender esse setor agrícola, esse setor mais industrial? Ô, Adriana, lançamentos sempre existem. A gente já começa o ano com um radar de lançamentos importante. Historicamente, nós lançamos mais ou menos 400 novos SKUs todo ano. Isso vale para todas as frentes de negócios que nós temos, né? De correias, de mangueiras, de tensionadores, kits e o portfólio é enorme. Só que esse ano ele está um pouco diferente, ele está um pouco menor. Ele está um pouco menor o nosso radar de desenvolvimento porque existe uma concentração dos nossos esforços em algumas linhas específicas que vai precisar de mais tempo, mais braço para executar tudo isso. E isso está relacionado diretamente com os investimentos. Então, vou te dar um exemplo. Eu acho que o grande lançamento de 2025 é a linha ProFlex. A nossa expectativa é que até o final de junho ela esteja pronta para iniciar a produção em julho. Sim. E vendas já em julho. Eu acho que nós vamos conseguir cumprir isso. Então esse é o grande produto do ano. É uma mangueira que vem da linha Pro Series, que no futuro próximo ela deve substituir a nossa mangueira GR, que é um sucesso de lançamento no Brasil e na América do Sul toda. Então eu acho que essa é a grande novidade, sabe? Obviamente, e assim como eu falava, né, nós vamos lançar correias, nós vamos lançar uma série de outros produtos, mas o volume de lançamentos esse ano ele é menor por causa disso que eu estou comentando. É que a gente fala de lançamento internamente, né, quando a gente fala de novos produtos, mas as extensões de linhas, elas continuam acontecendo. Então a gente continua ampliando o nosso portfólio para atender todos os mercados. E para o automotivo? Qual que é a sua visão do setor automotivo para esse ano? A gente vem crescendo de uma forma bem consistente na reposição automotiva. Tem também a retomada das montadoras. Qual que é a perspectiva para esse ano? E eu queria que você já aproveitasse e falasse também dessa parte de eletrificação que está tão em alta agora aqui no Brasil, que existe uma discussão do movimento das montadoras, da concorrência entre novos desenvolvimentos aí de carros elétricos, carros híbridos. Como isso impacta também a gente dentro da Gates? O mercado automotivo na Gates ele é composto pela reposição automotiva e pelas vendas que nós fazemos para os montadores automotivos, linha leve e pesada. A nossa reposição automotiva ele é o maior pilar de negócios que nós temos. Em 2024 foi o maior volume de negócios, né? E ele continua bem, ele continua em 2025, a gente tem uma proposta de crescimento importante. A nossa rede de distribuição ela é bastante capilarizada, nós temos distribuidores regionais muito importantes, mas também temos aí os nossos distribuidores nacionais que são super estratégicos. Então, 2025 tende a ser um ano bastante bom e começou bem esse ano, começou muito bem. Quando a gente fala dos montadores, a venda de carros no Brasil ela aumentou um pouco em 2024 e janeiro e fevereiro foi melhor. Eu estava lendo ontem que foi 2,5% maior a venda de carro nesse bimestre se comparado com o mesmo período do ano passado. Isso faz com que naturalmente os nossos volumes aumentem. Mas nós temos projetos novos. Nós temos projetos novos relacionados com produtos de aftermarket para os nossos montadores. E nós temos projetos novos também relacionados a tensionadores, algumas famílias de correias. Então, assim, a perspectiva para o segmento automotivo esse ano é excelente. Assim como a linha agrícola, que eu comentava sobre fatores não só econômicos, mas também de questões climáticas, etc. No segmento automotivo a perspectiva é boa. Sim. Bem boa. E essa parte da eletrificação, como é que a Gates vê?
essas alterações? Eu sei que nos Estados Unidos está desenvolvendo de uma forma. Como é que a gente vê isso vindo para o Brasil? Adriana, uma empresa como a Gates ela não pode ficar fora do mundo da eletrificação. Todas as conversas que eu tenho quando eu estou numa reunião, num evento qualquer, a primeira pergunta que eu recebo é: o que a Gates faz com relação à eletrificação? Então, uma empresa como essa não pode ficar fora, não ficou, e nós já temos um portfólio de produtos fabricados nos Estados Unidos e que nós já trouxemos para o Brasil e vendemos aqui na reposição. Vou te dar um exemplo: são as bombas d'água elétricas, são válvulas elétricas que são componentes de carros elétricos. Muito bem, mas o Brasil, historicamente, aí eu não estou falando só por causa de eletrificação, mas historicamente, aqui a gente na América do Sul está pelo menos 10 anos atrasados nós somos atrasados pelo menos 10 anos do ponto de vista tecnológico. As tecnologias chegam aqui, principalmente para produzir, muitos anos depois, uma década depois. E isso é o que vai acontecer com a Gates com relação à produção aqui. Nenhum plano de produzir nada relacionado a carros elétricos no Brasil nos próximos anos. Sim. Pelo menos até 2030. Isso vai ficar nos grandes centros aí produtivos da Gates, né? Estados Unidos e Europa. Então essa é a história. Estamos conectados, já vendemos produtos para carros eletrificados, é uma tendência que não tem volta, apesar de tanta discussão em torno disso, e eu acho que a gente tem até mais dúvidas do que certezas, mas a Gates embarcou nessa história, como não poderia deixar de ser, e vai levar bastante tempo para chegar aqui a produção dessa. Vai continuar sendo tudo importado. E existe essa garantia até pela proximidade da Gates mundialmente dos fabricantes automotivos, das montadoras, né? Essa proximidade da Gates garante também que ela esteja a par das tecnologias e pronta para desenvolver tanto para atender montador quanto a reposição. Uma vez que você se propõe a vender para os montadores, você tem que estar bastante disposto a colocar parte dos seus investimentos de acordo com as necessidades dos montadores. Sim. E essa é a proposta da Gates também. Somos fabricantes para todos os montadores do mundo todo. Não tem como você não acompanhar a tendência e as demandas que vêm dessas empresas. Não é possível. Sim. Você comentou aí sobre o nosso crescimento na reposição, tanto industrial quanto automotiva. E muito se deve também à nossa cadeia de distribuição, que é super qualificada, que a gente tem essa proximidade, que são realmente parceiros nossos. Mas existe um tema que sonda o mercado aí, que é a questão do comércio eletrônico. Principalmente na questão automotiva, mas que já está chegando também na área industrial. A gente estima aí que no automotivo, por exemplo, 10% do mercado aproximadamente seja aí feito através de venda eletrônica, através de e-commerce. Você, o seu lado comercial, como vê a participação da Gates dentro desse canal? Existe um futuro ou não? Pode falar um pouquinho de como a gente se posiciona dentro de... Esse é um assunto que está muito em alta dentro da Gates. Sim. E você está diretamente relacionado com isso. Sim. Você sabe que eu sou assim, me tornei um fã do assunto por causa das coisas que aconteceram em 2024. Eu vou começar a falar sobre esse assunto do que eu vi ontem. Porque ontem eu estava num evento, que é um distribuidor automotivo nacional. Era uma convenção de vendas e eles mostravam lá os resultados de 2024, né? Como que está composta a receita deles, entre quais são os canais, onde vende mais, onde vende menos, e oportunidades, problemas, preocupações, etc. E aí eles falaram que sem fazer muitos esforços, 28% da receita deles, do faturamento nacional, já vem da internet. Sem fazer esforços. Nós estamos aí bastante conectados com o Mercado Livre, a gente está aprendendo muito com o Mercado Livre, né? Eu me tornei um fã do assunto porque a gente falava um pouco sobre aprendizado no começo da nossa conversa aqui. Esse foi mais um, para mim foi um choque entrar no Mercado Livre, onde está o cérebro do Mercado Livre aqui em São Paulo, junto com você. E ali abriu aquele dia para mim. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas foi um dia, assim, bastante importante de reflexão. Para sempre. Eu não imaginava como... Obviamente que nós somos consumidores da internet, a gente compra as coisas em casa e tal. A gente acha que entende esse mundo, né? Nós, como consumidores, nós achamos que nós entendemos, mas a hora que você começa a entender o nível de conhecimento dessas empresas, o domínio da informação que eles têm, que ninguém tem,
é uma coisa assim que é até assustadora. Isso foi assim, isso é como eu saí de lá, né? Sem poder imaginar o poder que essas pessoas têm por manipularem dados e conhecerem a gente talvez melhor do que nós próprios. Quando a gente pensa na nossa rede de distribuição, eles ainda não têm esse nível de informação. Então, como isso vai se fundir no futuro, eu não sei. O que eu sei é que a Gates precisa estar conectada com esse negócio. Para minha surpresa também, eu vi volumes que transitam, por exemplo, dentro do Mercado Livre dos nossos produtos, sem o nosso conhecimento. Isso é muito bom, mas isso também é uma preocupação. E aí eu não estou falando especificamente do Mercado Livre, mas eu aprendi que a venda pela internet ela pode ser muito boa, mas ela pode ser nociva. Aí você fala, mas por que isso? Pro bom e pro ruim ela funciona. Ela pode promover sim meus produtos e me dar uma visibilidade importante para o aumento dos negócios, mas ela também pode comercializar produtos falsos, ela pode vender produtos roubados. Novamente, eu não estou falando do Mercado Livre, eu estou falando da internet Geral. de maneira geral. Sim. Então, pro bom e pro ruim, isso é um negócio que a gente precisa entender e tentar controlar. E a Gates está pensando em investindo muito tempo nesse sentido. Como é que eu posso ter mais controle? Como é que eu posso direcionar as ações num futuro muito próximo da nossa marca, das nossas vendas, para levar aonde eu quero? E não como ela está acontecendo por osmose, que a gente não sabe o que tem por trás disso, né? Então, nossos esforços, e você é muito líder desse projeto também, sabe o quanto a gente está investindo no nosso tempo nessa história. Vamos criar a nossa loja oficial dentro do Mercado Livre em breve, seguramente ainda no primeiro semestre de 2025, e as expectativas são ótimas. Eu tô assim, virei um fã desse assunto e tenho aprendido com muita gente, jovens, como, enfim, vários que nós temos dentro da empresa, por aí. Sim, eu acho que vale falar sobre esse controle aí dentro da marca, dentro do e-commerce de forma geral, que a gente não fala só sobre produtos falsos, e a gente vai falar disso já, produtos falsos ou não, também sobre as aplicações corretas, né? A gente tem muita preocupação, e isso a gente fala aqui muito, em ter o produto correto, com a aplicação correta para garantir qualidade, para garantir performance, e ainda mais no mundo automotivo, em que você realmente tem que usar aquele código específico da correia, do tensionador, para funcionar, e a gente tem esse problema também, né? Então acaba que às vezes o consumidor, seja ele o dono do carro, seja ele o mecânico, vai comprar uma peça, acaba comprando errado, isso causa mais problema. Então são vários fatores aí que mostram que a gente precisa tomar cuidado com a nossa marca mesmo e se apropriar desses canais junto aos nossos parceiros também, né? Que já estão aí se desenvolvendo, alguns deles, e vendo a importância. Eu vou te dar um exemplo importante sobre isso. Eu não sei se eu te interrompi, mas veio na minha cabeça a hora que você estava fazendo esse comentário. Quando a gente está lá dentro da Gates fazendo pesquisas na internet a respeito dos nossos produtos e da concorrência, os nossos best-sellers, os nossos produtos que nós mais vendemos na internet, que a gente muitas vezes desconhece qual que é a origem do vendedor, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, de onde vem aquilo, é difícil de mapear esse negócio. 10 de 10 estão com informações erradas a respeito do nosso produto. Sim. A foto do produto, a aplicação do produto, o nome do produto. Ou de repente tem a aplicação correta, mas uma informação que é do nosso concorrente. E é por isso que eu te digo de tomar o controle das ações da nossa marca dentro das plataformas digitais. Esse é o meu ponto. E assim a gente precisa agir. É nossa obrigação cuidar da nossa marca e do futuro, para onde vão as nossas ações lá dentro, né? Então, enfim, acho que isso é muito importante, sabe? Sim. E você falou um pouco de falsificação e, infelizmente, é uma coisa que a gente tem sofrido bastante, né? Acho que o mercado como um todo, não só a Gates sofre, mas a gente teve alguns problemas, não só no automotivo, também no industrial, que era mais raro, e que tem causado movimentos também dentro da Gates em relação a isso. O que a gente pode falar para o nosso consumidor, para ele se respaldar, como agir em relação quando percebe que tem um produto falso? Como que a gente pode ajudar o nosso consumidor a garantir que ele está com um produto da Gates verdadeiro em mãos? Eu acho que 2024, perdão, eu acho que foi um ano que nós nunca tivemos tanta preocupação com relação à falsificação que todos os vários anos anteriores.
Isso é uma questão bastante difícil da gente interpretar, porque você percorrer o caminho da falsificação, onde ela nasce, como que ela se expande, é muito complexo para nós, para uma indústria como a nossa. Só que a incidência de produtos falsificados está aumentando demais em lugares que não existiam. Então, por exemplo, nós tínhamos lá os kits automotivos e isso a gente via falsificação com uma certa frequência. Então, infelizmente, a gente acostuma ver mais. Apesar de trabalhar, Sim. você se acostuma com E, de novo, não é só a Gates, né? A gente vê isso para qualquer concorrente nosso. Eu imagino que sejam todos. Sim. Eu imagino que sejam todos. Só que aí, a gente começa a ver, e o ano passado foi demais, com correias industriais, correias grandes, maiores do que essa sala, aplicadas em grandes indústrias, e eu não vou falar o nome delas aqui para não expor essas empresas, mas grandes indústrias do cenário nacional, todas elas, do óleo e gás, da mineração, da agricultura, do segmento florestal, em todas. Correias enormes, com aplicações bastante severas, que inclusive trazem para quem está manuseando o equipamento questões muito perigosas, eu estou falando de segurança do trabalho, lugares difíceis de você acessar para fazer a manutenção de um determinado produto, e a correia está lá em cima no topo de uma torre, movimentando alguma transmissão, e lá dentro, numa aplicação tão severa como essa, nós temos uma correia falsificada, que o custo da correia perto do equipamento e de uma potencial parada do equipamento é muito mais caro do que o custo do produto em si. E nós encontramos em várias dessas empresas esses produtos. E como é que nós encontramos? Porque ele falha prematuramente. Sim. O produto, ele não é um produto barato, perdão. Então você fala, como a gente pode ajudar nesse processo? Eu acho que o principal é a desconfiança de quem compra e de quem aplica. Porque eu vejo as correias, principalmente correia, mangueira eu não encontro, mas a gente não encontra, mas a gravação não é ruim. Mas ela não é exatamente igual. Ela te traz vários indícios, mas você precisa conhecer o produto. Se você não conhece, passa facilmente por um produto original. Então eu acho que o maior indicador, a maior evidência de que ali pode ter um produto falsificado está relacionado com o preço. Então eu falava, por exemplo, de uma correia desse tamanho tão grande quanto essa sala. Como é que você vai encontrar um produto como esse, que ele não é barato, por 30% do valor do original? Tem que ter alguma desconfiança, porque milagre não tem. Sim. Milagre não existe. Mas é um produto asiático, ele é mais... Ok, mas 30% do valor do produto original não existe, né? Então, eu acho que esse é um principal indicador, né? E na dúvida, nós temos equipes lá, muitas equipes, preparadas para responder. A começar pelas nossas equipes comerciais, que nós temos pelo Brasil inteiro, os nossos técnicos, as nossas engenharias. Tem um corpo de equipes lá enorme, pronto para responder. E isso, dentro da Gates, principalmente depois do ano passado, que a incidência foi muito grande, toda hora chegam lá os casos de falsificação graves, isso é tratado como prioridade dentro da Gates. Então eu acho que usar os nossos canais de comunicação é a melhor forma. Mas a desconfiança pelo preço ela é um pontapé inicial para você tentar se proteger. Sim. Vale olhar o preço e vale também olhar a procedência, quem é que está vendendo. A gente tem revendas, não só distribuidores, né, bem qualificados e renomados no mercado. Então, é um vendedor, desconfia do vendedor, também pode entrar em contato com a gente, né? A gente consegue, às vezes não, como você falou, mas a gente consegue mapear quem que o nosso distribuidor atende. Então, qualquer dúvida, entre em contato no 0800, a gente vai deixar o telefone aqui na tela, que eles também dão esse auxílio para os nossos consumidores. Isso aí. Acho que a gente já falou bastante de mercado, de comercial, da reposição automotiva, industrial. Eu queria que você, para fechar, retomasse um pouco da fábrica e falasse da parte de ESG, que também está super em alta. E eu sei que a gente tem aqui no Brasil diversas ações em relação à segurança, sustentabilidade. O que a Gates tem feito? Tem perspectivas de novas ações também? Como é que isso está sendo trabalhado? Principalmente agora que você está mais perto, né, dessa parte operacional. Uma empresa como a nossa, uma empresa de borracha, ela tem assim bastante preocupação com os resíduos que ela
que ela produz, né? Por dia nós produzimos aproximadamente 30 toneladas de borracha. É bastante. E tem bastante resíduo acompanhado disso tudo. Apesar do produto final, a gente tem bastante resíduo e precisa tomar conta disso. Em primeiro lugar, nós temos a ISO 14000. Esse é um selo que não dá para a gente, sendo fabricante de produtos para equipamentos originais, é um selo que não dá para a gente não ter. Então isso, existe um cuidado, um carinho bastante especial com essa certificação. Mas fora isso, né, é uma preocupação cuidar desses resíduos, como eu falava. E existem diversas ações nesse sentido. Uma delas é que nós temos pontos de coleta, fornecedores desenvolvidos em cada um dos estados do Brasil que recebem os nossos produtos caso você queira descartá-los. Ainda não existe uma legislação no Brasil para produtos de borracha específica para logística reversa de produtos de borracha, como existe para bateria, por exemplo. Eu acho que esse dia vai chegar. Mas já que isso não existe através da legislação, nós desenvolvemos os nossos fornecedores e lá estão os nossos pontos de coleta oficiais. E um ponto de coleta ele é muito sério do nosso produto, Sim. porque não adianta receber e descartar. Esse descarte ele precisa ser bastante adequado. A borracha ela é altamente contaminante, né? Então, esse é um dos pontos, né? Uma outra preocupação grande que nós temos está relacionada com a geração de vapor para as nossas fábricas. Nós temos 3 tipos de geração de vapor dentro da fábrica. Nós temos ela feita a gás, que é a mais segura e a mais limpa. Nós temos ela através de biomassa, que é a queima de madeira, e obviamente a nossa madeira tem que ser reflorestada, tem que ser de origem de reflorestamento. E nós temos uma como backup, que é a geração de vapor através de óleo diesel. Essa não fica funcionando todos os dias, quando a gente tem alguma questão de manutenção, ela funciona. Aonde que eu estou querendo chegar? O objetivo é levar tudo para a geração de vapor através de gás e parar com a queima da madeira de reflorestamento e eliminar totalmente o óleo diesel. Então isso é um dos investimentos que nós temos aí para os próximos 2 anos, ainda está em discussão, mas seguramente a gente vai andar nessa direção. Então assim, essa é parte da nossa preocupação diária. O ano passado a Gates foi premiada dentro do nosso grupo, mundialmente nós fomos aí a empresa que apresentou melhores resultados com relação ao índice de descarte corretamente, etc. Então, enfim, essa é um pouco da nossa história com as questões ambientais. A gente teve também a premiação de Aterro Zero, que não foi interno, né? Foi uma premiação dentro da Gates. Que foi externa, né? Já são 4 anos, a propósito, que de tudo que se gera na Gates, 0 disso vai para aterros sanitários. 0. São 4 anos consecutivos e esse foi o prêmio do ano passado, dentro da Gates, né? Sim. E é legal você falar da geração de vapor, porque eu sei que muita gente que transita ali pro Jacareí não sabe que o que está saindo ali é vapor, acha que é poluição. Então, até para quem passa ali por Jacareí, não, a Gates não está soltando fumaça nociva ali, né? É o vapor que a gente utiliza nas fábricas. Vou te contar uma história interessante sobre aquele vapor que eu aprendi recentemente. A hora que nós ligamos as nossas caldeiras, ela começa imediatamente a soltar um vapor. Sim. Ele é um pouco cinza a hora que você liga. Uhum. De acordo com a legislação, e nós cumprimos a legislação, nós temos 3 segundos para que ela se torne branca. 3! Então é só ligar o botão, ela já se torna branca e não é nociva para o meio ambiente. Mas, Sim. Enfim, é uma preocupação. É sempre bom ressaltar. É bom ressaltar. É isso, Sidney. Acho que a gente deu uma boa perspectiva aí do que a gente vai ter ao longo de 2025. Tem mais algum recado que você queira deixar para clientes, colaboradores? Olha, sempre tem recados, né? Sempre tem recados. A gente anda bastante aí falando com tanta gente em todos os lugares, né? Então são muitos recados, né? Acho que em primeiro lugar os nossos funcionários, a parte mais importante de tudo isso que a gente está conversando são os nossos funcionários, né? O carinho e o respeito por essas pessoas, ele é máximo. 2024 ele foi muito importante com relação ao estabelecimento de algumas políticas de recursos humanos, principalmente relacionado à comunicação com as nossas pessoas. O objetivo nosso é que todos entendam, todos nós, aonde nós estamos e aonde que nós vamos chegar e qual que é o papel de cada um deles. Então nós criamos diversos programas na fábrica de abertura das nossas fábricas para que as famílias dos funcionários conheçam, de trazer as crianças para dentro de casa, de premiar de uma maneira mais intensa aqueles com bastante tempo de colaboração,
entre vários outros programas que nós fizemos. Então isso em 2025 seguramente vai aumentar, né? Foi importante o ano passado e muito, muito importante em 2025 e nos anos que estão aí para o futuro. Para os nossos clientes, a gente falou aqui sobre os investimentos e toda a tecnologia que nós trouxemos para a região. Isso aí é para eles, né? No final do dia, essa expansão da nossa fábrica, né? A chegada de novas tecnologias, isso é para os nossos clientes. Então, se as oportunidades estão aí, são para Gates, para os nossos clientes, estamos juntos nesse desafio importante aí. Seguramente, tudo que vai se produzir a mais, os novos produtos que nós começamos a produzir no segundo semestre desse ano, vão abrir muitas portas e oportunidades de novos negócios para todos eles. Todos eles, da reposição e para os nossos montadores, né? Então, eu acho que essa é a mensagem principal aí, né? Certo. Obrigada pela participação. E por hoje é só. Lembrando vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, para ficar por dentro de todos esses lançamentos, novidades, tudo está sendo comunicado ali. Também não perder nenhum episódio dessa nova temporada, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Gates. E se você tem alguma sugestão, um tema que você queira ver aqui durante esse ano, coloca aqui nos comentários para a gente saber. Então por hoje é só. Muito obrigada.